Olá pessoal, tudo bem? Então, cobrindo aí os primeiros leilões de 2021, primeira semana, terça e quinta. Terça-feira aconteceu o leilão de Tesouro IPCA com juros semestrais, mais conhecidas por NTNBs, dia 5 de janeiro, terça-feira. E olha só que interessante, pessoal. Nós tivemos aí um volume bem interessante, 750 mil papéis ofertados no IPCA 26 com juros e vendeu tudo, 500 mil no 2030 vendeu tudo, e 50 mil no 55 e vendeu tudo. Volta 1, né? Instituições comuns. As instituições dealers compraram praticamente tudo, né? 149.300 papéis de 150 mil ofertados no prazo de 2026. Então, pessoal, que interessante. Agora nós temos exatamente o mesmo prazo nas NTNBs que no Tesouro Direto. Nessa volta aqui, né? Nessa volta não, nesse grupo aqui. Na terça que vem vai ser feito com outro grupo, que vai ter o 24, o 28, 24, 28 e o 40. É, isso aí, 24, 28 e 40, é isso aí. Então, pessoal, o volume aqui, ó, 6 bilhões 164 milhões de reais. 60%, olhem bem que interessante, 60% do volume financeiro foi para o IPCA 26, pessoal. Isso aqui foi bem no começo, né, da alta aí, do estresse, que foi essa semana toda, né, um aumento de taxas. Mas no momento que isso aqui aconteceu, a taxa do IPCA 26 no Tesouro Direto estava, vamos ver o número certinho, está aqui ele, IPCA 26, dia 5, 243 no Tesouro e 234 no leilão, pessoal. E eles compraram tudo, tá? É claro que no Tesouro nós temos a facilidade de ser uma NTNB principal, nós não precisarmos reinvestir os cupons. Aqui é a NTNB raiz, ou seja, a NTNB que paga o juro semestral, que era o que existia aí um bom tempo, se não me engano, foi em 2004 que o Tesouro começou com a NTNB principal. Antes era só a NTNB, era só essa aqui, só a raiz mesmo, certo? E nos leilões continua assim até hoje, gente. Quase 20 anos aí desses leilões assim, e nesse formato pelo menos. E as NTNBs sempre foram as que pagam juros. Bom, então, gente, para resumir aqui a informação do leilão de Tesouro IPCA, olha só, eles compraram então 60% no prazo de 2026, compraram quase 40% no prazo de 2030 e um troquinho ali no 55. Ou seja, o Tesouro conseguiu aumentar um pouquinho a duration, o prazo da sua dívida, certo? Porque o prazo de 2026 é um pouquinho maior do que a gente via no final do ano de 2020 e o bom volume aí no 2030, 500 mil papéis, foi bacana. Também é um sinal positivo aí desse resultado. Então, 60-40, pessoal. Fica aí até uma ideia aí para vocês pensarem, de repente, se essa alocação pode ser interessante. Como nós já havíamos falado no canal, que o 2030 é um papel muito interessante para quem já está aposentado ou está ali no comecinho da aposentadoria, porque tem um prazo aí que dificilmente alguém não poderia ter. E olha aí que interessante, ó. Coloca o IPCA 26 60% e o IPCA 2030 40%. Achei bem legal. Tesouro pré-fixado com juros semestrais, e aqui nós temos os prazos para 2029 e 31. E vejam, pessoal, que interessante. As taxas aí de 7,09 e 7,34. Vamos dar uma olhadinha aqui no dia 7, como é que estava isso no Tesouro. Então, mostrando aqui, pré-fixado com juros 31, que é o único que nós temos disponível nessa modalidade, 7,43
7,34. A taxa aqui é um pouquinho depois do momento em que aconteceu o leilão, tá, pessoal? Bom, volume financeiro aqui quase 4 bilhões e meio de reais. E os nossos animaizinhos de estimação preferidos, os tubarões, compraram tudo o que foi ofertado na volta 1, né? Na volta 2 não houve negociações. Tesouro Selic. Primeira coisa, observamos uma estabilidade nessas taxinhas aqui, certo? Então o 0,14 agora está mais para baixo até, está 0,14 e alguma coisa bem pequenininha, talvez até reduza aí nos próximos dias. Então o Selic 25, que ainda vigora no Tesouro Direto, está bem dentro dessa curva aqui. E na volta 1, pessoal, o que as instituições compraram? Compraram aí 1 bilhão e 600 milhões de reais para 2022, março de 22, aquele Selic bem curtinho que começou vendendo muito bem em 2020 e continuou tendo um volume apreciável, né? Sempre mais de 1 bilhão de reais. Reduziu bastante a demanda por esse papel, mas acima de 1 bilhão de reais. E para 2027, pessoal, olha aí, ó, quase 9 bilhões de reais, pessoal. Se incluir a volta 2, passa de 9 bilhões. Com Selic mais 0,33. E o Tesouro vendeu 84% do que ofertou neste prazo. Então, assim, ó, tem jogo no Tesouro Selic para as instituições financeiras, certo? Claro, a gente não sabe se até 2027 ele vai recuperar essa questão de manter o poder de compra, porque hoje em dia ele não está. Mas eles estão para o jogo e compraram aí 84%, deixaram 15%, 15,3% na prateleira, tudo bem, deixaram um pouco, deixaram mais do Selic 22, ou LFT 22, né? Volume total aqui, pessoal, 10 bilhões 877 milhões. E a estrela do leilão, ou desse grupo de leilões, como sempre, são os prefixados, e aqui com prazos bem diferentes do que nós tínhamos no ano passado. Esse aqui para abril de 22, pessoal, ele está com vencimento um pouquinho maior do que um ano, e taxa de 3,56, ofertados 10 milhões de papéis e vendidos todos. Volume arrecadado é superior a 9 bilhões e meio de reais. Taxa 3,56, pessoal, nesse prefixado para abril de 22, abril do ano que vem. Qual é a Selic implícita aqui? Selic do primeiro semestre de 2022. Implícita, não quer dizer que vai acontecer, mas tem uma chance grande. Por quê? Porque eles estão colocando dinheiro aqui. Não é relatório, não é coisa que publica na imprensa especializada. Não. Aqui é dinheiro, 9 bilhões e meio de reais, para uma Selic implícita de 3,25 para o começo do ano que vem. Então esse pessoal aí que está falando que a Selic vai para 5% no fim desse ano, eles só falam isso, né? Mas o dinheiro não está indo para isso, não. Porque senão o dinheiro ia para 100% do Tesouro Selic. Não, o dinheiro foi 100% para um prefixado que paga 3,5% até abril de 22, pessoal. Então, vamos ter essa noção bem clara. Pré-23, 4,68, vendeu aí mais de 90%, vendeu 97%, estou fazendo de cabeça aqui rapidinho, 96%, né? 96%, a uma taxa de 4,68, pessoal, no dia 7. Vamos dar uma olhada aqui no Tesouro, porque agora é exatamente o mesmo papel. Antes nós tínhamos um que era outubro de 22, agora nós temos exatamente o pré-23, ó. Vence aqui 1 de 23 e vendeu muito bem a uma taxa de 4,68 e fechou no Tesouro Direto a 4,69. Então muito aqui no dia 7, né? Então muito parecido. Vejam que as instituições compraram aí quase 4 bilhões e meio de reais. E nesse prefixado para julho de 24, que agora ficou assim, a gente não tem com o que comparar no Tesouro Direto, a não ser para aquelas pessoas que em 2017, 18 e comecinho de 19
compraram o prefixado 25 e ainda tem. Esse aqui é um pouco parecido. A taxa de superior a 6%, e vendeu aí 80%, com volume financeiro de 1 bilhão e 600 milhões. Pessoal, sumário desse primeiro leilão de 2021. Total arrecadado 37 bilhões 123 milhões de reais. Exatamente, parece um leilão de 2020, daquele último trimestre ali do ano, tá? E qual foi a alocação que eles fizeram? Nós falamos da alocação só dentro das NTNBs, que está aqui, e agora nós vamos falar a alocação geral. Foi 16% em NTNB, 30%, ou seja, 16% em Tesouro IPCA, 30% em LFT, Tesouro Selic, e 54% em LTN ou pré-fixados. Então vejam realmente a preferência predominante das grandes instituições financeiras por papéis pré-fixados. Eles não têm medo. Enquanto que a imprensa geral, youtubers em geral, estão dizendo, olha, pré-fixado tá ruim. Eu mesmo falo isso, porque realmente eu sou uma pessoa física, eu temo pela inflação, certo? E as margens eu considero muito pequenas, mas vejam que as instituições financeiras não têm preocupação com isso. Elas alocaram 54% desse volume financeiro em pré e 30% em LFT, que a gente não sabe, claro que tem um prazo mais alongado aí, é 2027, mas a gente não sabe se até lá vai chegar a cobrir a inflação como sempre cobriu. Portanto, uma alocação aí com um certo risco. E de Tesouro IPCA apenas 16% da alocação, hein, gente? Muito interessante. E essa alocação em IPCA, 60% dela é no 26. Então, pessoal, para quem queria aí ter um conhecimento desse primeiro leilão, das estratégias dos tubarões aí, do que essas grandes instituições, grandes fundos estão alocando, eu achei dados muito interessantes, e o Tesouro ofertou volume expressivo em pré-fixado com juros semestral, isso que me chamou a atenção. Prazo para 2029 muito bem aceito pelo mercado. Aqui no caso para 31, o Tesouro ofertou apenas 300 mil papéis. Se tivesse ofertado mais, teria vendido bem, certo? E aqui é outro exemplo, meus queridos, do Tesouro conseguindo alongar aí, reduzir um pouco a duration, alongar o prazo da dívida pública federal, porque vendeu 3,5 milhões de papéis pré-fixados para 2029, que é um prazo aí de 8 anos, né? É um prazo bem interessante. Então não fica naquela coisa de ter que correr para ter por vencimentos muito curtos. Então, assim, altamente positivo tanto a estratégia do Tesouro quanto os movimentos das instituições financeiras. Acho que esses dados aí são bem preciosos para todo mundo que gosta de investir e comentar sobre o Tesouro direto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.